Fala galera, dando continuidade aos nossos estudos, né, sobre tendência da agricultura mundial, modernização do campo brasileiro, vamos falar agora sobre a rodada de Doha e os subsídios agrícolas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? A rodada de Doha, né, quando a gente fala de rodada de Doha, é uma das rodadas de negociação da OMC. Lembre-se, historicamente, que de 47 até 94 nós tínhamos ali o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que tinha, né, o objetivo de equilibrar as tarifas alfandegárias, de fiscalizar para que não houvesse nenhum tipo de excesso em termos de um protecionismo, né, ou seja, um protecionismo muito agressivo, né, e prejudicial às tendências de liberalização mundial, tá certo? Em 94 nós temos a criação da OMC e a rodada de Doha, né, que acontece em 2001, em Doha, no Catar, na cidade do Catar de Doha. É a primeira grande rodada de negociação, a quarta, né, conferência ministerial da OMC, das negociações da OMC, que acontece, né, após a criação da OMC em 2001. Daí a expressão dessa rodada de negociação. Então você sabe que ela começou em 2001. E ela terminou... não terminou. Não terminou. Então estava previsto que as negociações, né, propostas, né, o tema proposto aí em 2001 se estendesse por 3 anos e até hoje nós não temos, né, esse imbróglio resolvido. Olha só que interessante. E um dos grandes pontos de destaque aí que estão na essência dessa temática são os subsídios agrícolas. Rômulo, como assim? Subsídios são auxílios que em vários aspectos são considerados, né, muito prejudiciais, sobretudo aos países subdesenvolvidos. Como assim, Rômulo? Os países ricos, os países centrais, principalmente aqueles, né, países desenvolvidos com uma grande produção agrícola, como Estados Unidos, França, né, entre outros, eles praticam auxílios aos seus agricultores, no que se refere, por exemplo, políticas de compensação por produtividade, né, de compensações econômicas por produtividade, auxílios em termos de transporte, auxílios em termos de armazenagem, auxílio em termos de compra de maquinários, de insumos agrícolas, financiamentos mais favoráveis, redução de juros, redução de impostos, ou seja, um conjunto, né, de benefícios, tá certo? Qual é o grande destaque aí? Cara, que isso gera uma redução do custo. Então, esses produtos ficam mais competitivos no cenário internacional. Da mesma forma, os países subdesenvolvidos não fazem essa mesma prática. Com isso, os agricultores dos países subdesenvolvidos ficam extremamente prejudicados. E se a gente pensar dentro de uma lógica histórica, né, há um processo de especialização dentro da divisão internacional do trabalho, ou seja, né, os países hoje considerados subdesenvolvidos, os países periféricos de uma forma geral, eles são grandes exportadores primários e dependem dessa exportação primária para equilibrar as suas contas, para equilibrar a sua balança comercial. Então, isso traz severas consequências, inclusive, que dificultam o desenvolvimento desses países, podendo, inclusive, causar problemas como pobreza mais aprofundada, fome, misérias, né, mais agressivas. Então, dentro desse aspecto, por vários, né, motivos, alguns desses subsídios são considerados ilegais, são debatidos, né, no coração aí da Organização Mundial do Comércio. Isso dá, né, usando uma expressão popular, pano para manga, né, ou seja, a situação é meio complicada. Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Então, o que acontece? Você já sabe que aqui em 2001, né? Vou trocar aqui de cor, ó. Em 2001, nós tivemos, né, a rodada de negociação da OMC, que aconteceu em Doha, no Catar, né? Que apresentou uma temática de negociação que girava em torno, né, da questão da liberalização, inclusive, né, da agricultura, tá certo? Então, essa rodada de negociação, ela pregava uma maior liberalização do comércio. Lembra que a gente está falando de um contexto de globalização, um contexto de nova ordem mundial, um contexto pós, né, Guerra Fria, de grande avanço do sistema capitalista, certo? Só que essa liberalização aí, ela vem sendo debatido, discutido desde as conferências anteriores, sobretudo a conferência do Uruguai, né, da rodada do Uruguai, que ainda não tinha chegado a um consenso, porque os países centrais tinham muito peso, muita influência, e consequentemente os acordos que eram propostos favoreciam os países centrais, e agora a gente está falando de um outro momento histórico, um momento onde há países emergentes, países de grande potencial econômico, embora subdesenvolvidos, mas que começam a colocar na mesa, né, mais força, começam a colocar, né, as suas cartas com mais força, com maior capacidade de negociação, com maior capacidade geopolítica. Então, essa é a lógica, né? Tivemos mudanças nesse cenário, a multipolaridade, né, é uma realidade
né, nesse contexto aí, diferentemente do que acontecia em períodos atrás. Então, por exemplo, países como o Brasil, né, países como o Brasil hoje estão num patamar, né, de negociação econômica que eles não estavam lá nos anos 80. Mesma coisa a Índia, a África do Sul, né, certo? Dentro dessa relação, a própria China, né? Beleza? A China nem se fala, né? Bacana? Então, um dos grandes propósitos foi o seguinte, cara, os países desenvolvidos tentando impor uma determinada liberalização comercial que favoreciam a eles, os países, né, subdesenvolvidos querendo que eles terminassem com os subsídios agrícolas, então virou um cabo de força, né, um cabo de guerra, que virou uma luta, uma queda de braços, né, que foi se arrastando, não, se arrasta até hoje, né, se arrasta até hoje. Um outro ponto, assim, que eu queria chamar muita atenção foi justamente na conferência, né, que aconteceu em Cancún, no México, em 2003. Antes dessa conferência, na cidade de Genebra, foi criado um grupo. Esse grupo inicialmente, né, chamado de G20 comercial, G20 em desenvolvimento, ou até mesmo G21, porque na prática foram 21 países, né, que iniciaram essa discussão, tá? Com uma forte liderança do Brasil e da Índia, bacana nesse cenário aí, de unir forças para lutar, para se contrapor à proposta dos países centrais, que eram literalmente muito nocivas aos países subdesenvolvidos, e de novo, né, a discussão da questão dos subsídios agrícolas. Romulo, mas por que você botou G23? Então, porque esse grupo também é conhecido como G23, né, porque nós temos aqui 23 países permanentes, e nós também temos hoje 4 rotativos, né? Nós temos 3 na América, 3 países americanos, e nós temos um europeu. Então nós temos El Salvador, nós temos Costa Rica, né? E Colômbia na América, nós temos a Turquia na Europa, que não são permanentes. Então se a gente somar 23 com mais 4, 27, certo? Aí dá o nome da expressão G mais 20, tá bom? O importante aqui é você não confundir com G20, aquele que representa as 19 maiores economias do mundo, mais o representante da União Europeia, onde nós temos países centrais, nós temos o G7, nós temos o G8. G7, me ajuda? Estados Unidos, Canadá, Japão e os países europeus, Alemanha, França, Itália, né? Inglaterra, né? Alemanha, Itália, Inglaterra e França, né? Formando o G7, mais a Rússia, o G8, né? Mais 11 emergentes, 19, mais o representante da União Europeia, o G20, que mostra essa cara, né, de multipolaridade aí, onde o G20 controla mais de 80% da riqueza produzida no planeta, uma grande influência. O Brasil faz parte de ambos os grupos, então é importante não confundir essa brincadeira. Tá? Aqui a gente está falando do grupo que faz parte de países apenas em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Tá legal? Certo? Que ainda, né, de certa forma, tem tem como corpo teórico aqui de discussão a parte agrícola, a parte de exportação, a luta contra os subsídios agrícolas, tá legal? E o Brasil é um país de destaque. Hoje o Brasil tá, assim, meio fraquinho, né, na diplomacia internacional, não tá muito, né, não tem o mesmo respeito e, assim, na verdade, não tem a mesma participação que ele tinha, né? E o Brasil já foi extremamente respeitado em anos atrás, inclusive sendo, né, árbitro, juiz de vários embrólios internacionais, inclusive na questão nuclear, né, envolvendo o Irã, o Brasil, a Turquia, lá tiveram lá fortes, né, como grandes protagonistas, né, para a resolução desse processo. Então o Brasil hoje já não está mais no patamar que ele estava alguns anos atrás, né, principalmente a partir de 2014 para frente o Brasil, né, degringolou. O Brasil, que foi apresentado como possível, como potencial candidato a ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, caso, né, acontecesse aí numa projeção, numa luta por uma renovação, numa reformulação, por uma reorganização, por uma mudança, por uma modernização do Conselho de Segurança da ONU, onde esse conselho fosse ampliado, inclusive os membros permanentes, e o Brasil se apresentava como um dos países em potencial, né? A gente pode perceber que a gente perdeu um pouco esse dinamismo dessa influência aí nos últimos anos, tá legal? Mas são situações extremamente importantes. Então eu queria que você destacasse, né, nesse momento os conflitos, os embrólios comerciais envolvendo os países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, principalmente no que se tange a questão da questão da luta dos subsídios tão nocivos, né, aos países subdesenvolvidos, grandes exportadores primários.
e ao mesmo tempo a gente pode perceber que isso vira uma política de barganha, inclusive barganha ambiental, né? Assim, eu ajudo, diminui os subsídios, mas você, tem que cumprir metas ambientais, né? Então virou uma situação em que de fato que ainda não foi resolvida e está longe de ser resolvida, tá? Mas nós temos outro, né? Assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu já destaquei aqui, que eu acho bacanaço, é justamente assim, o peso político e econômico de alguns países, né, subdesenvolvidos, que tem força, tem, né, potencial, tem, né, integração em comparação a décadas anteriores. Né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante, né, essa análise geopolítica, tá bom? Então, esse conflito aí tá longe de terminar e eu queria que você se familiarizasse também com a questão dos grupos, né, do G20, dos países em desenvolvimento, do G20 comercial, para não confundir com o G20 das principais economias mundiais, tá bom? Que representam também os interesses dos países desenvolvidos, né? Legal? Então, o G20 criado em 99, dentro desse contexto de multipolaridade das principais economias do mundo, conta com países emergentes e países desenvolvidos. Aqui não. Tá legal? Beleza? E esses nomezinhos também que podem aparecer na prova. Assim, não é muito comum, né? Não é muito comum, mas pode acontecer no texto, né? Uma reportagem, beleza? Então, para você se familiarizar com essas nomenclaturas aí, tá bom? Por hora, né? Acho que é isso, tá bom? Fica com Deus aí. Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. Beijo!